Fala pessoal, aqui é o professor Pedro Lemos do canal Que Me Ajuda e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre a química orgânica. Nesse vídeo vamos falar sobre a química do carbono. No vídeo passado nós vimos que a química orgânica foi definida por Kekulé em 1858 como a química dos compostos do carbono. Mas aí fica o questionamento, o que é que o carbono tem de tão especial para ter toda uma área de estudo da química voltada para seus compostos? Vamos agora estudar mais um pouco sobre esse elemento. O carbono tem seu nome originário do latim carbo, que significa carvão, uma fonte rica em compostos de carbono. Tem o símbolo C, o número atômico 6, ou seja, possui 6 prótons e 6 elétrons, e a massa atômica 12. É sólido à temperatura ambiente e não metálico. Na natureza é comum encontrar o carbono de duas formas, na forma de carbono diamante e na forma de carbono grafite. Apesar de serem materiais completamente diferentes, são compostos essencialmente por átomos de carbono. Para entender o que faz o carbono um elemento tão importante para a química, vamos voltar ao Kekulé. Ele postulou que o carbono é tetravalente, ou seja, possui 4 elétrons de valência, 4 elétrons na última camada, e por essa razão realiza 4 ligações. Esse postulado é a base de toda a química orgânica, então nunca esqueçam disso. O carbono realiza 4 ligações. Quando nós observamos o arranjo dos elétrons, a distribuição eletrônica no átomo de carbono, percebemos que ele possui 6 elétrons, 2 na primeira camada e 4 na segunda, que é a sua camada de valência. Por essa razão, ao representarmos o carbono daqui para frente, vamos representá-lo com o seu símbolo, que é o C, e os 4 elétrons de valência distribuídos ao redor do símbolo. Essa é a forma que iremos adotar daqui para frente para representar os elementos químicos e os compostos formados. Vamos manter essa informação de que o carbono é tetravalente e vamos observar suas implicações. Revisando rapidamente alguns conceitos de ligações químicas. Tendo o carbono 4 elétrons de valência, ele pode realizar 4 ligações, para que, segundo a teoria do octeto, possa ficar com 8 elétrons na última camada, que é a configuração eletrônica que ele terá maior estabilidade. Já o hidrogênio, por sua vez, possui apenas um elétron de valência. Por essa razão, ele deseja realizar apenas uma ligação química para ficar com 2 elétrons na última camada e atingir uma maior estabilidade. Como tanto o hidrogênio como o carbono são compostos não metálicos, eles realizam entre si ligações covalentes. Dessa forma, eles compartilham um par de elétrons, cada um dos elementos fornecendo um elétron para a ligação. Dessa forma, eles realizam entre si uma ligação covalente simples. Vamos analisar agora como é que está a valência de cada um dos elementos após realizar essa ligação. Começando com o hidrogênio. Agora ele possui 2 elétrons de valência, já que os 2 elétrons da ligação são compartilhados entre o hidrogênio e o carbono. Já o carbono possui agora 2 elétrons da ligação, mais os 3 elétrons restantes. Dessa forma, o hidrogênio conseguiu completar sua valência, o que ele desejava era ficar com os 2 elétrons, ou seja, ao realizar essa ligação, ele conseguiu atingir a estabilidade. Por outro lado, o carbono ficou com apenas 5 elétrons de valência, quando na verdade ele tem que ficar com 8 elétrons na última camada. Dessa forma, nós podemos então adicionar um segundo hidrogênio que vai realizar outra ligação com carbono. Dessa forma, teremos 2 ligações covalentes simples e novamente o hidrogênio, ao realizar a ligação, atinge a sua estabilidade. O carbono, por sua vez, fica com apenas 6 elétrons. Então, precisamos adicionar mais um hidrogênio para o carbono realizar uma terceira ligação covalente e, fazendo uma análise dos elétrons, o hidrogênio ficou com 2 na última camada e o carbono ficou com 7. Dessa forma, precisamos adicionar apenas mais um quarto hidrogênio. O carbono realiza então a quarta ligação covalente simples e o hidrogênio adicionado fica com 2 elétrons, enquanto o carbono fica com 8 elétrons de valência, atingindo assim a estabilidade. Voltamos agora ao postulado de Kekulé, em que o carbono é tetravalente, ou seja, ele precisa realizar as 4 ligações para atingir a sua estabilidade. Essa representação que construímos é a fórmula eletrônica, na qual representamos os elétrons de valência juntamente com as ligações que eles realizam. Outra forma de representar essas ligações é substituindo o par de elétrons com a ilustração do compartilhamento
por apenas um traço, uma ligação entre os elementos. Então, quando nós colocamos esse traço, nós estamos representando uma ligação entre o hidrogênio e o carbono. Estamos representando um par de elétrons compartilhado. Da mesma forma que na fórmula eletrônica, só que de uma maneira mais condensada, tá? Completando as demais ligações, chegamos à fórmula estrutural. Essa será a principal forma de representar as ligações nos nossos estudos. Mas além delas, temos uma outra forma de representar, que não ilustra as ligações, apenas o número de elementos presentes no composto. Nesse caso, temos apenas um átomo de carbono, então representamos o símbolo C e o número de carbonos abaixo na forma subscrita, ou seja, no canto inferior à direita do símbolo. Já para o hidrogênio temos 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Dessa forma representamos o símbolo H e o número de hidrogênios, no caso 4, subscrito. Quando temos apenas uma unidade, como carbono, nesse caso temos apenas um carbono, então não precisamos colocar esse número 1. Está subentendido que ao ter o C eu tenho um carbono. Então a forma molecular desse composto é o CH4, o que significa que temos um carbono, representado pela letra C, e 4 hidrogênios, representados pela letra H. É bem comum termos que converter da fórmula molecular para estrutural, da mesma forma da estrutural para molecular. Já vimos como fazemos isso para representarmos a fórmula molecular a partir da fórmula estrutural, mas quando temos que fazer o contrário é um pouco mais complicado. Vamos fazer alguns exemplos. Mas antes é importante conhecer mais um postulado do Kekulé, segundo o qual as 4 valências do carbono são iguais entre si. Vamos guardar novamente essa informação e ver como ela se aplica na prática. Para isso, vamos observar o segundo exemplo. Descreva a fórmula eletrônica estrutural do CH3Cl. Nesse exemplo, nos é informada a fórmula molecular do CH3Cl, e temos que obter a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Vamos por partes. Primeiramente, vamos analisar os elementos que compõem o composto. Nesse caso, temos um carbono, 3 hidrogênios e um cloro. Vamos agora analisar o número de ligações que cada um desses pode fazer. Como todos são metais, realizarão ligações covalentes. Dessa forma, no caso do carbono, ele tem 4 elétrons de valência, deseja ficar com 8, portanto irá realizar 4 ligações. Para os hidrogênios, como eles possuem apenas um elétron de valência e deseja ficar com 2, cada um deles vai realizar uma ligação. E por fim o cloro, que possui 7 elétrons de valência, para ficar com 8 e atingir sua estabilidade, vai realizar apenas uma ligação. Vamos então realizar essas ligações. Como o carbono precisa de 4 ligações e os demais elementos de apenas uma, naturalmente todos vão se ligar ao carbono, realizando assim 4 ligações covalentes simples. Dessa forma, o cloro realizou uma ligação, o carbono 4 e cada hidrogênio realizou uma ligação, estando assim todos na sua forma mais estável. Só que na questão não foi solicitada também a fórmula estrutural. Nessa representação, as ligações são representadas com traço e não serão representados os elétrons. Reparem que na fórmula eletrônica, o cloro está com os elétrons de valência representados. Na fórmula estrutural, eles são omitidos. A pergunta agora é: qual a posição ideal para o átomo de cloro? Acima do carbono? Do lado direito? Abaixo? Do lado esquerdo? Lembra do postulado? As 4 valências do carbono são iguais, então não há uma diferença na forma que essa ligação será realizada. Então qualquer uma dessas 4 representações estão corretas. Vamos agora para um resumão do que vimos de mais importante. Primeiro, o carbono é tetravalente, ou seja, realiza 4 ligações. Além disso, as 4 valências do carbono são iguais. Vimos também que podemos representar os compostos de carbono de 3 formas. A forma eletrônica, na qual representamos os elétrons de valência e a ligação entre eles e os átomos. A fórmula estrutural, em que montamos uma estrutura da molécula, omitindo assim os elétrons. E a forma molecular, que representa todos os átomos da molécula e suas quantidades. Encerramos aqui esse vídeo e no próximo vamos estudar mais sobre as ligações nos compostos orgânicos, principalmente as ligações duplas e triplas. Até lá!